Boa noite, George. Eu gosto do boa noite, George, que é revigorante, enérgico. É a energia da juventude, né? Bom demais. Meus queridos, é muito bom. Pouquinho, se puder aumentar um pouquinho para mim, por favor. Senão eu vou começar a gritar. Quando eu não escuto, eu começo a gritar e os irmãos vão começar a achar que eu tô repleplé, né? É reteté, né? Repleplé, não? Ai, meus queridos, é muito bom. Ontem e hoje eu estive no Centro Batista de Treinamento e Lazer lá em Ravenna com os homens batistas do estado de Minas Gerais, onde nós pudemos estar compartilhando a palavra com eles e pudemos estar juntos ali, uns aos outros, ministrando um na vida do outro. E foi um evento muito, muito, muito bacana, muito edificante. Deus proveu ali para aqueles homens um momento de comunhão, de oração, de adoração e de palavra muito interessante. Alguns irmãos de nossa igreja estiveram lá ontem à noite, estivemos juntos lá também. Então estejam sempre orando pelos homens. Hoje há um ataque à masculinidade. Satanás tem atacado a masculinidade ideologicamente falando, estruturalmente falando, culturalmente falando. E toda a igreja, todo grupo que se levanta para fortalecer trabalhos de homens. Você vê, olha, aqui na nossa igreja, por exemplo, já existe um trabalho, as valorosas já estão funcionando há muito tempo. Mas e os valorosos? Né? Ainda não estão para... Não vai ser valoroso não, né? Vai ter outro nome. Mas estão para... né? Porque é sempre assim, em todas as igrejas, em todo o Brasil Batista está sendo assim. E a gente precisa despertar os homens para eles assumirem o papel que é deles, né, sacerdotal. E essa foi a palavra que eu dei lá ontem, e essa é a palavra que eu dou aqui. Eu estou vendo um mover de Deus aí entre os homens da nossa igreja. Eu acredito que a gente, breve teremos um grupo bem forte de homens, né? Em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o exemplo de Judas, né? Na ceia do Senhor. Daqui a pouco a gente vai ter o nosso momento de ceia. Seria hoje pela manhã e nós transferimos para hoje à noite. Hoje é a nossa última ceia do ano. Mas eu queria, para essa última ceia do ano, avaliar um pouco junto com os irmãos, observar um pouco com os irmãos o exemplo de Judas na ceia do Senhor. Mateus capítulo 26... Mateus capítulo 26, nós vamos ler a partir do versículo 20. Eu esqueci de falar a minha versão pessoal da projeção. É uma versão mais antiga, Mari, mas 26, 20. Diz assim: a última Páscoa e a ceia do Senhor, né? Em momento de traição. Chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Jesus diz: tu o disseste. Só até aqui. Vamos ler. Depois você lê todo o relato em casa. Mas aqui a gente vê, na ceia do Senhor, momento de Páscoa, um diálogo mais ou menos, né? Uma conversa de Jesus com os discípulos, mas que Judas é o interlocutor. E quando Jesus diz que um que come com ele vai ser aquele que iria ser o traidor, Judas se apressa a dizer: porventura sou eu, mestre? Rabi, mestre. Jesus responde para ele o que responde para Pilatos, o que responde para os governantes, né? Tu o disseste.
Meus irmãos, a ceia do Senhor para os cristãos ao longo dos anos é um momento profundo. A estrutura cristã desenvolveu um rito de ceia do Senhor que simboliza o corpo e o sangue de Cristo. E as igrejas das mais diversas denominações adotam a ceia do Senhor, mirando nesse momento de Páscoa, como uma nova aliança, um novo pacto, um novo testamento. E cada igreja tem uma forma de celebrar a ceia, e a igreja de Roma adotou um padrão, outras igrejas cristãs adotaram outro padrão, depois vieram as protestantes, adotaram outro padrão, mas é sempre a mesma ideia, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. É um momento profundo de comunhão com Cristo e uns com os outros. Mas aqui, nesse momento profundo de comunhão, em que judeus se sentavam para celebrar a Páscoa, lembremos-nos, o cristianismo ainda não existia. Estávamos no background ainda, estávamos num pano de fundo da velha aliança para sermos lançados para essa nova aliança, que é a que nós vivemos hoje. Eles sentam nesse momento de comunhão, e nesse momento de comunhão, de amizade, de intimidade, porque Jesus não faz a ceia com todos os seus discípulos. Jesus faz a ceia com aqueles que estavam mais próximos dele. Eram os mais próximos, então tem muita intimidade ali. Tem tanta intimidade que esse relato, no Evangelho de João, diz que João estava deitado no peito de Jesus nesse momento. Era um momento de intimidade, de carinho, de amor, fraternal, koinonia. Mas nesse momento, a conduta de Judas nos alerta sobre atitudes intramuros que destoam do cristianismo. E Jesus alertou que elas viriam não só com eles, mas hoje também. Quando a gente analisa a conduta de Judas, por exemplo, ao longo do tempo, quando a gente analisa a vida de Judas, as sementes que Judas plantou e os frutos que ele colheu, porque tudo que o homem planta, ele, Gálatas 6:7. Judas plantou, Judas colheu. Nós plantamos, nós colhemos. Sempre vai ser assim. Então, quando a gente observa, a gente aprende muita coisa que nós não devemos fazer. Muita coisa que nós não devemos ser. E durante a última ceia, Judas é mencionado, meus irmãos. E a gente pode aprender com essas menções. E devemos aprender a evitar determinadas condutas e comportamentos das quais Judas tinha. E que o Mestre Jesus, sabedor de todas as coisas, permitiu que ele ficasse ali. Lembra que Jesus ensinou sobre o joio e o trigo? Que o joio não seria arrancado junto com o trigo, que o joio não seria arrancado assim, que ele cresceria junto com o trigo. E na hora do peneiramento isso aconteceria? Então Jesus permitiu que Judas estivesse ali sentado à mesa com ele, metendo a mão no prato, comendo com ele. E a gente pode aprender algumas coisas com esse comportamento de Judas. A primeira delas que eu destaquei é o fingimento na comunhão. Judas não tinha koinonia com Cristo. Judas não tinha koinonia com Pedro, com Tiago, com João, com Filipe. Judas não tinha comunhão com aqueles irmãos. Genuína, não. Judas estava à mesa com Jesus, estava à mesa com os discípulos, participando do ato mais significativo da comunhão antes da cruz. Porque esse momento é um passo para a cruz, irmãos. Ceia do Senhor, pum, crucificação. Cordeiro morto, cordeiro morto. O ato mais significativo antes da cruz. E Judas está ali, contudo, o coração de Judas estava distante. O corpo estava presente, o coração não. O coração estava dominado pela traição, pela maquinação do mal. Mas ele manteve as aparências. Ele não tinha lealdade, mas ele tinha aparência de lealdade. Ele talvez usava as mesmas roupas, dava os mesmos sorrisos,
cumprimentava da mesma forma. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão. Cantava as mesmas músicas. Tinha até determinados comportamentos públicos que eram semelhantes ao que Jesus tinha, ao que os outros apóstolos tinham, ao que os discípulos tinham. Ali nós observamos, na prática, alguém que estava simulando, fingindo uma comunhão que de fato não tinha. O Mestre Jesus avisa sobre isso. Ele fala várias vezes sobre isso acontecer de fato. Muitos hoje, meus irmãos, se aproximam das práticas cristãs apenas de forma ritualística ou mecânica, sem um compromisso verdadeiro com Cristo, sem um compromisso verdadeiro com a vida do outro que está sentado do lado do banco que ele está. Muita gente faz isso. Mas Jesus nos chama a um relacionamento genuíno, em que os nossos atos externos, eles reflitam uma transformação interna. Nós estamos sentados à mesa com o Senhor porque o nosso coração está com o Senhor. Nós estamos sentados à mesa com os apóstolos, com os discípulos, com os irmãos que estão sentados com o Senhor, porque o meu coração está conectado ao coração dessas pessoas. Judas não. Judas fingia uma comunhão. A pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é: será que estamos buscando uma comunhão genuína com Cristo e com a Igreja de Cristo, ou seja, com pessoas que professam a mesma fé em Cristo que eu? Ou eu estou simulando, fingindo uma comunhão, tanto com Cristo quanto com os meus chamados irmãos? Eu estou na ceia apenas como um rito, ou minha participação, ela externa, ela é a expressão de um coração que está aliançado com Cristo? Meus irmãos, Deus não se agrada do fingimento. Deus não se agrada da superficialidade. A estrutura romana trouxe para a gente uma herança maligna no Brasil. Santa Maria Pinta e Nina trouxeram, logo de cara, o catolicismo português. A estrutura romana chegou a Portugal, de Portugal chegou até o Brasil. E no Brasil nós instituímos uma ideia de uma espécie de estrutura religiosa não praticante. É uma esquizofrenia social. Eu nomeio como isso. É mais ou menos uma esquizofrenia social. É um negócio assim, eu sou e não sou. Né? Eu sou e não sou ao mesmo tempo. O Marco, professor, técnico de vôlei, e ao mesmo tempo não é também. Porque ele é e não pratica. Ele é e não vai trabalhar. Ele recebe... É um negócio esquisito. Não existe cristianismo não praticante. Mas isso se popularizou na estrutura romana brasileira. E esse vírus pegou na estrutura neopentecostal brasileira. E isso adentrou também dentro das igrejas batistas brasileiras. Presbiterianas. As mais históricas. Mas isso é apenas um auto-engano, é uma perda de tempo. Fingir comunhão é a maior idiotice que algum dito evangélico pode fazer. Porque você está enganando apenas você. Você não está enganando a Deus. Assim como Judas não enganou a Jesus. Deus não se agrada de um culto hipócrita. Você vai ler Isaías, você vai ver Deus desagradando de um culto hipócrita. Você vai ler em Mateus, Deus não se agradando de um culto hipócrita. Você vai ver Paulo falando sobre procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Né? Então fingir uma aliança com Deus, ou fingir uma aliança com a família de Deus, é um auto-engano. E quando você olha para a ceia do Senhor, é a mesma coisa. A ceia do Senhor, ela é algo visível. Tem uma mesa, Jesus está na cabeceira,
todos os discípulos estão ao redor, ele parte o pão, entrega o pão, cada um pega, este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim, memory me, e come o pão. Semelhantemente, depois de haver ceado, ele toma o cálice e diz, esta é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que fizerem isso, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. O apóstolo Paulo vai dizer isso aos Coríntios. Ele faz o ritual, inaugura o ritual, e um deles mete a mão no prato sem sentido real, apenas externo. E aí Paulo vai dizer aos Coríntios que é preciso fazer um exame de consciência. Lembra? Cada um examine-se a si mesmo. É preciso haver um exame de consciência para saber. Será que eu estou de corpo presente e de alma distante? Será que a minha ação externa para que as pessoas vejam é puro fingimento de comunhão e não comunhão real? Isso é preciso ser avaliado por cada um de nós, porque Deus quer de nós sinceridade e reverência do nosso coração, coisa que Judas não tinha. Judas não tinha isso. Uma outra coisa que a gente pode aprender com Judas é que o egoísmo e o amor ao dinheiro estava acima da comunhão, Moisés. Acima da comunhão. Ou seja, é porque o Moisés está na projeção e de vez em quando ele dorme. Ah, não é Moisés, não? Ah, é Cauã! Piorou, Moisés? Piorou. Eu tô olhando ali, eu tô vendo Moisés, mas não, é meu filho que tá lá. Pior ainda. Irmão, Judas demonstrava um egoísmo e amor ao dinheiro acima do amor a Cristo. Isso aqui é algo muito interessante. Porque as pessoas que não têm conhecimento da história bíblica, da teologia, não gastaram tempo estudando, elas não entendem os comportamentos, às vezes, dos personagens bíblicos e acham que aquele comportamento ele tem um fundo e, na verdade, ele tem outro. Judas era zelote. Os zelotes tinham uma expectativa de que Deus enviaria um revolucionário para, através das armas, conseguir fazer uma revolução política. E Judas tinha essa expectativa. Os zelotes, eles usavam facas, armas, para promover a revolução, né? Eram mais ou menos a ideia de tirar a opressão que Roma tinha naquela época através das armas, né? Alta carga tributária, o povo sofria muito, tal. Então, alguém tinha que salvar a gente dessa opressão do Estado. E Judas tinha essa expectativa. Judas queria, de alguma forma, que através da força, Jesus impusesse uma revolução política. E Judas começou a seguir Jesus nessa esperança. Esperando que Jesus fosse um político, trouxesse redenção política, trouxesse alento político. Aparecendo muitos crentes hoje em dia, que acham que é a política que vai resolver o problema do Brasil. Feliz a nação cujo presidente é o Bolsonaro. Não é isso que está escrito na Bíblia. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É o Senhor. Então nós temos que estar atentos a isso. Mas Judas tinha essa expectativa política e Jesus frustrou. Porque Jesus começou a falar de amor. Jesus não falou assim, mata o seu inimigo. Jesus falou, ame o seu inimigo. Jesus não falou, destrua Roma. Ele falou, vire outra face. Jesus começou a pregar um evangelho de amor. Então Judas ficou muito frustrado. O que ele fez? Ele foi lá e negociou a entrega de Jesus por 30 moedas de prata. Uma quantia irrisória. A ganância de Judas e o egoísmo de Judas e o autocentramento de Judas levou Judas a trair o mestre dele.
essa atitude revela como o coração de Judas estava enraizado nos valores terrenos, não no reino de Deus. Judas estava com os discípulos, mas não era discípulo. Judas tinha o nome de apóstolo, mas não era apóstolo. Judas estava entre os cristãos, mas não era cristão. Judas estava com Jesus, mas não tinha nada a ver com Cristo, porque o egoísmo dele estava maior do que o amor a Cristo, porque o amor ao dinheiro era maior do que o amor a Cristo. Quantos ditos pastores hoje são piores do que Judas? Que amam mais o dinheiro do que Cristo, que fazem de templos religiosos estruturas de arrecadação multimilionária, redes de televisão, redes de rádio, eleições políticas, dinheiro. Tem uma denominação dita evangélica, neopentecostal, que ela precisa de ter uma empresa de carro forte dela para transportar o dinheiro que ela arrecada. Dinheiro. Está escrito: Jesus Cristo é o Senhor na porta, mas Jesus Cristo não é o Senhor desses lugares. É Mamon. Traem o evangelho, distorcem o evangelho, pregando um céu na terra que não existe, uma prosperidade pelo dinheiro. Não estou falando aqui que você não tem que ser próspero. Você tem que ser próspero. Você tem que trabalhar muito e se esforçar e estudar e ganhar o seu dinheiro de forma honrada, honesta. Mas o seu dinheiro não pode ser o seu Deus. Os seus diplomas não podem ser o seu Deus. Então, quando você coloca coisas terrenas, ambições financeiras, profissionais ou pessoais acima de Cristo, nós corremos o risco de trair a nossa fé, assim como Judas fez. Corremos o risco, meus irmãos. E isso não significa de forma alguma que o cristão não tenha que buscar ser próspero. Você tem que buscar ser próspero. Você tem que melhorar de vida. Você tem que ambicionar uma casa melhor, um carro melhor. Isso não é problema. Você tem que... E lutar para isso. Trabalhar de forma honesta, administrar seus recursos de forma sábia, gastar menos do que você ganha, poupar. E aí você tem que realizar os seus sonhos. Glória a Deus por isso. E dê glórias a Deus por isso. Agradeça a Deus por isso. Mas os bens materiais não podem estar acima da ação de Jesus na sua vida, assim como esteve na vida de Judas. Judas permitiu que o amor ao dinheiro sufocasse a fé dele em Jesus. Sufocasse a fé dele em Jesus. É por isso que hoje nós temos igrejas enormes, lotadas de pessoas vazias de Deus. Jesus ensinou coisas que hoje são distorcidas. Distorcidas por causa do amor ao dinheiro. E aí as pessoas aprendem que elas têm que ir para a igreja para ganhar alguma graça, receber alguma coisa. E a ganância das pessoas é explorada. Explorada com o jogo da tampinha. Porque existem gananciosos no púlpito arrancando o dinheiro dos gananciosos que estão sentados nos bancos. E aí as pessoas aprendem que antes de eu vir para cá, eu tinha um carro velho. Depois que eu vim para cá, eu tenho 2 carros. E esses são os testemunhos. Esse não é o testemunho cristão. O testemunho cristão é: antes eu era egoísta, agora eu divido. Antes eu tratava mal minha esposa, agora minha esposa é minha prioridade. Antes eu era uma mulher rixosa, agora eu sou uma mulher sábia que edifica a sua casa. Antes eu era um filho desobediente, agora eu obedeço meus pais. Antes eu era alguém que não dava valor para a Bíblia, hoje eu estudo a palavra. Hoje eu tenho o meu caráter transformado. Esse é o evangelho. Mas os Judas que estão por aí distorcem. E o amor ao dinheiro leva à idolatria. Jesus nos ensinou, meus irmãos, que nós não podemos servir a Deus e ao amor ao dinheiro e a Mamon. Um cristão verdadeiro busca em primeiro lugar o reino de Deus. Não se engane. Se você busca em primeiro lugar o seu interesse egoísta, pessoal, como Judas estava buscando, você pode até imaginar que talvez por causa do rito de estar sentado à mesa, você faz parte, mas você não faz. O rito vem de dentro para fora. E quando você força a fazer o rito de fora para dentro, não funciona. É preciso que você tome uma posição.
É preciso que você faça um compromisso. É preciso que você se entregue a Jesus de verdade. E Jesus deu a oportunidade a Judas de fazer isso. Ele andou 3 anos e meio com Jesus. Eles comiam juntos. Jesus pregava, Judas estava ali na primeira fila, né? Na área VIP, né? Aquela multidão e Judas ali, ó, ouvindo de pertinho. No entanto, Judas fez uma coisa, meus irmãos. Ele rejeitou a graça que Jesus ofereceu. Rejeição da graça oferecida é algo que nós podemos aprender. Aprender, Cauã. Rejeição da graça oferecida. Jesus sabia da traição de Judas e ainda assim tratou Judas com paciência e amor, levando Judas para onde ele ia. Jesus lavou, lá em João 13, Jesus lava o pé de Judas, sabendo que ele era falso, sabendo que ele era fingido, sabendo que ele amava mais o dinheiro, sabendo que ele iria o trair. Jesus lavou o pé de Judas, oferecendo a Judas a oportunidade de arrependimento. Judas, porém, manteve o seu coração duro. Duro. Mantinha sua rebeldia ali no coração. Sorriso no rosto, mas o coração endurecido. Palavras bonitas na boca, mas o coração endurecido. Simulação de um cristianismo. Quantas vezes, meus irmãos, Deus nos chama ao arrependimento e nós ignoramos a sua voz? Ninguém de nós engana a Deus. Não há como enganar a Deus. Judas é o exemplo de alguém que desprezou a graça divina, preferindo manter-se duro do que se quebrantar diante de Deus. Como cristãos, meus irmãos, nós devemos ter um coração sensível às oportunidades que Deus nos dá. Sensível à correção do Espírito Santo nas nossas vidas. E responder essa correção abrindo a porta do nosso coração com humildade e obediência para que a graça seja derramada e a gente seja endireitado. A graça de Deus é oferecida a todos, mas exige uma resposta sincera do nosso coração. Jesus está ali oferecendo a graça a Judas, e Judas rejeita a graça. Judas nos lembra que rejeitar a graça é um caminho de autodestruição, porque o que ele colheu depois foi muito ruim. E está colhendo até hoje. Muito ruim. Muito ruim. Uma outra coisa que nós podemos aprender com Judas, e isso Jesus disse que aconteceria, e talvez já aconteceu com você várias vezes, se não pelo menos uma. Judas era um traidor disfarçado de amigo. A traição disfarçada de amizade. Meus irmãos, a traição de Judas culminou num beijo. Você só recebe um beijo de alguém que é íntimo. Imagina só. Tem uma pessoa que não é íntima minha. Não conheço a pessoa. Vi a pessoa pela primeira vez. Eu vou lá e lasco um beijo na bochecha dela. Tem um negócio muito esquisito nisso aí. Esse cara é doido. Quem que é esse maluco que tá me lambendo aqui? Mas, né? Não. No entanto, uma pessoa próxima a mim, se me der um beijo carinhoso, opa, é uma intimidade, carinho. Aqui, a traição de Judas culmina num beijo, um símbolo de amizade, mas que se tornou o selo da deslealdade. Uma traição disfarçada de amizade. Essa atitude simbólica, meus irmãos, ela simboliza a hipocrisia de um coração que externamente parece comprometido, mas internamente está corrompido. Está muito corrompido. Muitos hoje fazem juras de amor a Cristo, carregam o nome de cristãos,
mas os seus corações negam a Cristo. Por meio das suas atitudes, por meio das suas ações, por meio dos seus pensamentos reais, verdadeiros, por meio das suas prioridades. Falar que tem um compromisso com Cristo não é ter um compromisso com Cristo. Sentar à mesa para ceiar com o Senhor não quer dizer que você tem realmente comunhão com o Senhor. Traímos a Cristo quando preferimos seguir o caminho que o nosso coração enganoso nos inclina ao seguir os conselhos que o nosso Deus deixa para a nossa vida, ao seguir a palavra dele, ao seguir o convencimento do Espírito Santo. Ou quando nós tratamos os nossos irmãos com falsidade. Tratar a Cristo com falsidade e tratar a igreja com falsidade é o que Judas fez naquela mesa. Ele tratou Jesus com falsidade e tratou aqueles que sentavam à mesa com Jesus com falsidade. A verdadeira lealdade a Cristo exige integridade e transparência. Jesus exige um compromisso total, sem divisões. A hipocrisia é severamente condenada nas Escrituras. Eu e você devemos viver como filhos da luz, sem duplicidade. Somos chamados a isso. Mas Judas é um lembrete doloroso do que acontece quando participamos das práticas cristãs sem um coração genuíno conectado a essas práticas. É quando nós participamos de um teatro, de um show, de uma peça teatral, de uma encenação. E quando a gente olha para Judas, a gente aprende a importância de algumas coisas. A primeira delas é que você deve viver uma comunhão sincera e verdadeira. Você está na igreja? Então viva a igreja. Você está com Cristo? Viva Cristo. Se comprometa mais com Cristo. Se envolva mais com Cristo. Tenha uma comunhão sincera. Sentou à mesa, está dividindo o pão. Jesus te entregou o pão. Pegue o pão e de verdade, no seu coração, primeiro. A primeira coisa, o seu coração tem que estar conectado àquele pão, para depois você pôr ele na boca. A sua vida tem que estar no altar. A sua vida tem que estar com Cristo. Não estou dizendo que você vai ser perfeito. Não se iluda. Você jamais será perfeito. Você sempre vai tropeçar. Vai. Várias vezes. Mas se você tem uma comunhão sincera e verdadeira com Jesus, Ele estará ao seu lado para toda vez que você tropeçar, Ele te levantar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é o advogado. Ele é o treinador, o técnico, o direcionador. Então viver uma comunhão sincera e verdadeira não é só participar de um ritual externamente. É ter um coração sincero com Cristo e sincero com aqueles que são de Cristo. Coisa que Judas não tinha na mesa. Ele estava falso. Ele era falso com todo mundo. Ele era falso com Jesus. E ele era falso com os irmãos que estavam ali. A máscara de Judas estava ali. Ó. Quantas pessoas não vivem assim? O encorajamento que eu tenho para você nesse momento, tanto você que me ouve aqui, quanto você que me ouve pelo Spotify ou me ouve pelos vídeos nas redes sociais. O encorajamento que eu tenho para você é que você viva uma comunhão sincera e verdadeira. Sincera e verdadeira. Um outro encorajamento, olhando para a vida de Judas, que eu tenho para você: coloque Cristo acima de tudo, inclusive dos interesses egoístas. Coloque Cristo acima dos seus diplomas, coloque Cristo acima das suas expectativas políticas, coloque Cristo acima das suas expectativas culturais. Coloque Cristo acima de você mesmo. Sem mim, nada podeis fazer. Viva dessa forma. Viva como se de fato você tivesse a necessidade de respirar Cristo. Sua vida vai mudar. Você vai parar de andar no deserto, em círculos.
se você de fato se comprometer com Cristo acima das suas expectativas financeiras, acima das suas realizações pessoais. Judas não fez isso. Judas traiu a Cristo porque Cristo não supriu aquilo que ele queria. Uma terceira resposta de encorajamento que eu queria que você desse, que eu encorajaria você a dar. Responda à graça divina com arrependimento. Quando Jesus lavou os pés de Judas, Judas não se quebrantou. Quando Jesus pregou no ouvido de Judas, Judas não se quebrantou. Quando Jesus andou 3 anos e meio ensinando a Judas, Judas não ouviu. Corpo presente, alma distante. Graça sendo manifestada. Jesus lavou o pé. Ele lavou o pé. O símbolo de... Irmãos, quem lavava o pé era o servo da casa. E por que lavar o pé é um símbolo de humildade e serviço àquele que está sendo lavado? Nesta época, a gente não tinha carro. A gente não acumulava gordura abdominal. Porque as caminhadas eram longas. Todo mundo tinha que caminhar muito. Então, para você ir num lugar, numa cidade, você tinha que ir a pé. Aquela coisa, no máximo um burrinho para você colocar em cima ali, mas... E aí a gente andava, as pessoas andavam muito e os pés ficavam todos empoeirados, todo sujo. Então toda casa, quando você chegava nela, a primeira coisa era lavar o pé. E tinha um servo mais humilde, que fazia os serviços mais básicos, em que aquela visita sentava e esse empregado lavava o pé. E aí no momento de fazer esse ritual cultural, o Mestre Jesus senta todos os discípulos e lava os pés. E lava o pé de Judas. Serve a Judas. Se coloca como se ele fosse inferior a Judas. Servindo a Judas. Judas não se quebrantou em nenhum minuto. Então, responda à graça divina. Quando Deus se aproximar de você e quiser lavar os seus pés, mesmo que você esteja vivendo em todo fingimento, ou correndo, ou em corpo presente, alma distante, aproveite, arrependa-se, se quebrante. A mensagem que Deus está trazendo é para o seu coração. E para finalizar, uma quarta e última coisa, demonstre fidelidade a Cristo em todas as áreas da sua vida. Demonstre fidelidade a Cristo em todas as áreas da sua vida. Se você está sentado à mesa com o Senhor, que você continue sentado à mesa com o Senhor quando você estiver no seu trabalho. Que você continue sentado à mesa com o Senhor quando você estiver dentro da sua casa. Que você continue sentado à mesa com o Senhor quando você estiver viajando. Que você continue sentado à mesa com o Senhor. Uma vez eu estava pregando numa igreja e o pastor e a esposa do pastor estavam concluindo um curso de psicologia. E eles vieram conversar comigo, porque sabiam que eu tinha formação em psicologia, dava aula, e vieram conversar sobre algumas questões da estrutura da perseguição aos cristãos, dentro do sistema, do conselho e tal. E vieram dizer, olha, a resolução 01/99 diz que nós não podemos demonstrar a nossa fé na nossa prática psicológica. Eu disse, meu irmão, eu vou fazer cocô e Jesus vai junto comigo. Você acha que eu vou atender uma pessoa e Jesus não vai junto comigo? Mas não pode, pastor. Quem disse? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se você é um contador, Jesus está com você. Se você é uma enfermeira, Jesus está com você. Se você é um médico, Jesus está com você. Não interessa onde você esteja, todas as áreas da sua vida. Você é uma esposa, Jesus está com você. Você é um marido, Jesus está com você. Demonstre fidelidade a Cristo em todas as áreas da sua vida. Demonstre fidelidade a Jesus. Pague o preço. Judas não estava afim de fazer isso. E não fez. E não se envolveu no cristianismo com o seu coração na totalidade. Antes de finalizar essa nossa reflexão, eu quero te fazer uma pergunta.
A pergunta é, será que você realmente se comprometeu com Jesus de forma interna e externa? Será que você realmente fez um compromisso com Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a ponto de quando sentar à mesa com Ele, você não só está sentando à mesa externamente, para que todos vejam, mas você está também com o coração contrito, quebrantado, sentado naquela mesa, celebrando aquela ceia, celebrando aquela Páscoa. Se não, é preciso tomar uma postura, é preciso tomar uma decisão. Pode tomar uma decisão. Você sabe que você precisa tomar uma decisão. E a decisão é por Jesus, é pelo senhorio de Jesus na sua vida. É uma entrega pessoal, é uma entrega genuína, é uma entrega de coração, é uma entrega de permissão que Jesus vai ter para mexer na sua vida mesmo, para dar pitaco, para dar pitaco na sua vida, para endireitar suas veredas. E isso só acontece se você abrir o seu coração. Não há outra possibilidade. Você pode ir ao templo 1 milhão de vezes. Pode, né? Você pode nascer na igreja, ser apresentado na igreja, batizar na igreja, tocar na igreja, pregar na igreja, casar na igreja, fazer culto de ação de graças pelas bênçãos na igreja. Você pode ser o maior ritualista. Morreu, a gente vai fazer o seu culto fúnebre aqui na igreja. E você vai acordar no inferno se você não tiver Jesus no seu coração. A ritualística, ela é parte do processo, mas ela não é determinante no processo. O que determina o processo é o seu coração, é o interno e não o externo. Então é preciso um compromisso com Jesus. É preciso um compromisso genuíno, é preciso um compromisso sincero. Meu coração está alinhado com Cristo? É a pergunta. Eu estou vivendo como um discípulo genuíno de Cristo ou eu estou apenas cumprindo ritos? Meu querido, a minha oração é que o Espírito Santo convença você, do fundo do meu coração, é que o Espírito Santo convença você a ir além dos ritos. Que os ritos tenham sentido no seu coração primeiro, para depois terem sentido externamente. Eu vou orar agora, neste momento. E nesta oração eu vou encorajar você a orar comigo, fazendo um compromisso com Jesus. Fazendo um compromisso real. Pode ir, Deison. Não precisa nem olhar para o Marco, não, meu amigo. Pode ir. Essa é a sua hora mesmo, né? Então eu vou orar agora, pedindo que você ore comigo, encorajando você a orar comigo, e pedindo que você coloque a sua vida nas mãos do Senhor, de verdade, de forma genuína. Se você já colocou, que você faça, sabe, um novo compromisso de ir além do que você já foi. E deixar que Cristo reine no seu coração de verdade. Para que todo rito feito tenha sentido real, primeiro no seu coração, para depois no externo da sua vida. Então ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, intercedemos ao Senhor, pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, pedimos o Teu Espírito que nos conduza e convença a ir um passo além. Se porventura, meu Deus, alguém que aqui está ainda não fez um compromisso com o Senhor, que hoje seja o dia deste compromisso que já foi entendido, mas não foi praticado. Que hoje seja o dia dessa oração de salvação, dessa oração de transformação, dessa oração de reconhecimento e de entrega. Que hoje, Deus, o Senhor opere nessa vida. Escreva esse nome no livro da vida. Essa pessoa que me ouve agora no carro, que me ouve agora no vídeo, que o Senhor fale ao coração dela e que ela realmente se entregue ao Senhor, verdadeiramente. Não como Judas, apenas externamente. Que ela faça um compromisso sincero, genuíno com o Senhor. E se entre aqueles que oram comigo agora, nesse momento, quer seja aqui, quer seja em outro lugar,
estão aqueles que já fizeram essa decisão, que já fizeram essa oração. Que diante da tua majestade, diante da tua grandeza, que possamos dar um passo a mais, que possamos dar frutos, ser produtivos, que possamos ir além do que já fomos até agora. Nos usa para a tua honra e para a tua glória e nos leva, Deus, a sermos cristãos que vão além da mediocridade, além do consumismo, além do egoísmo, além dos nossos próprios interesses. Nos ensina e nos ajuda a viver além de nós mesmos. Que esse seja o nosso compromisso com o Senhor. Sincero, genuíno e diferente de tudo aquilo que Judas foi. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou me despedir de você que nos acompanha pelo vídeo agora. Que Deus te abençoe. Que Deus seja com você. Que Deus guarde a sua família. Se você quiser contribuir financeiramente com a estrutura da Igreja do Coração, você pode fazer isso através da chave Pix, financeiro@igrejadocoração.com. É assim que a gente paga as nossas contas, é assim que a gente paga o aluguel, é assim que a gente paga tudo, é assim que paga a internet que chega até você. Mas eu vou me despedir de você aqui agora, nesse momento, porque a gente vai continuar um momento presencial. Que o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja com você. E para nós que ficamos, meus irmãos,